Fala galera, sejam bem-vindos ao canal CQR, o meu nome é Reinaldo e hoje vamos falar sobre o meu novo notebook, o notebook Lenovo ThinkPad E14. Eu paguei menos de R$ 1.700 nele e comprei na Shopee. Essa linha ThinkPad é uma linha corporativa da Lenovo, então é um pouco mais robusta, é um pouco mais diferente do que a Consumer. Então fica até o final do vídeo que se você está buscando um notebook bom e barato, acompanhe esse review que eu tenho certeza que eu vou te ajudar nisso. Bom, a caixa, né? A caixa ela veio realmente muito bem embalada. Dentro da caixa também o notebook veio muito bem embalado, os itens que acompanharam essa caixa. Então, o notebook veio bem embalado ali com um plástico bolha, né? E também ao lado tinha o carregador, que também veio muito bem embalado. Bom, então basicamente o que veio na caixa é só o notebook. Veio também ali um papel falando algumas coisas ali sobre o notebook e o carregador USB-C, que eu vou falar posteriormente sobre ele. Bom, agora sobre a construção e o design. Bom, a construção, como eu falei no começo, essa é uma linha ThinkPad, é uma linha corporativa da Lenovo. Então, a gente já tem aqui um padrão um pouco acima da linha Consumer. Então, a linha Consumer, ela já utiliza uns materiais um pouquinho mais em conta, né, para ser um pouco mais barato também para o consumidor. Já a linha ThinkPad, ela usa um material um pouquinho mais robusto. Uma coisa muito boa que eu gosto pra caramba na construção desse equipamento é que ele tem impressão digital. Cara, sério, impressão digital em notebooks é algo assim muito legal. É um diferencial extremo aqui nos notebooks, principalmente corporativos, né? Pela facilidade de você abrir o notebook e tudo mais, então de você logar, né, na sua conta, eu acho muito interessante isso. Quanto aos danos, né, eu não falei pra vocês, só que esse notebook, ele é semi-novo. Na verdade, ele é usado. Basicamente, na descrição, no anúncio, ele já avisa que virão algumas marcas de uso, né? Detalhes na carcaça e tudo mais. Então, eu busquei ali por alguns detalhes na carcaça e eu percebi que sim, tinha alguns detalhes. Então, nas dobradiças tinham alguns amassadinhos, também na tampa dele vieram alguns amassados, mas assim, bem perceptível, vieram alguns raladinhos ali, mas é realmente coisa que não atrapalha na usabilidade, sinceramente nem na visibilidade, né, nem no design do equipamento, até porque o equipamento ele é bem bonito, então assim, ele realmente não aparenta ter todos esses detalhes, né, de design. Então realmente vieram um mínimo de danos para um notebook usado. E principalmente também o teclado. O teclado, na verdade, ele pareceu ter sido trocado, porque as teclas estão extremamente intactas. Sério, as teclas estão intactas, não tem uma mancha de, sabe, gordura de dedo ou desgaste nas teclas. Sério, o teclado ele me surpreendeu, então também não tem nenhuma sensação tátil de que o teclado ele tá meio solto ou algo do tipo. Então, eu tenho certeza que esse teclado foi trocado, na verdade, e por ter tido uma troca, eu acharia que poderia ter ficado, por exemplo, um pouquinho mais solto ou algo do tipo, mas não, realmente não ficou. Eu gostei muito do serviço dessa assistência técnica. Como eu trabalho com tecnologia, né, eu trabalho com tecnologia há mais ou menos 5 anos, então eu já tinha pego alguns modelos desse ThinkPad na minha mão. E o que acontece é que eu sempre tenho uma ótima sensação quando eu tô olhando aqui pra ele, tá? Porque ele tá aqui do meu lado. Então eu sempre tenho uma ótima sensação quando eu pego nesse ThinkPad, nessa linha ThinkPad, nos notebooks da Lenovo em si, dessa linha, eu gosto muito da sensação dele, porque ele não é um notebook grande, ele é um notebook minimalista, que tem uma sensação muito boa ao clicar, ao tocar, ao abrir ou fechar a tampa. Sério, é uma sensação muito gostosa mesmo de que assim, eu tenho certeza que o produto ele é durável, ele tem uma durabilidade, uma construção muito boa. É uma linha, não vou dizer premium da Lenovo, até porque a linha premium da Lenovo já ultrapassa ali uns 4, 5 mil reais. É uma linha muito, por exemplo, Lenovo Lock, né? Então assim, tem algumas linhas bem premiums. Isso aqui é uma linha corporativa, então ele sim utiliza um padrão de construção um pouco mais robusto. E eu gosto muito dessa robustez, esse combo de robustez e minimalismo. Bom, tudo isso foi sobre a construção externa do equipamento, né? Então falando sobre o design e a construção externa, mas e quanto à construção interna? Eu gosto muito dos equipamentos da Lenovo no quesito construção interna, tá? Então para abrir um notebook, para tirar as presilhas de baixo do notebook, são sempre, para mim, na minha opinião, são sempre extremamente fáceis, né? Eu já mexi com Dell que são muito difíceis. Se eu não me engano, o único que é bem chatinho da Lenovo, na verdade, é o V14 ou V15, a linha V, que é um pouquinho mais chatinha de abrir. Mas a linha E, né? Então a linha ThinkPad, no caso, a linha E14, T14 e L14 são, na minha opinião, são bem tranquilas. Então a construção interna dele, impecável, veio, né, da assistência técnica impecável, veio completamente limpo. Eu inclusive abri esse equipamento porque ele veio, eu escolhi pela opção de 1 TB de HD. Na verdade eu escolhi até errado, eu optei pela 1 TB de HD, mas na verdade não optei.
Eu vi que tinha 1 TB de HD e comprei, porque tava num preço muito bom. Depois de algumas horas, eu podia já ter confirmado e tudo, aí eu vi que tinha uma opção com 240 de SSD. Mas eu abri porque eu tinha um NVMe, né, de 128 GB, e aí eu coloquei o NVMe de 128 GB, instalei o Windows 11 nesse NVMe e formatei o HD e deixei o HD como um disco a mais. Já falando sobre isso, ele tem a opção sim de armazenamento NVMe, tá? Então é a M.2, e ele também tem a opção de SATA, né? SATA 2,5 polegadas. Então se você quiser colocar um SATA de 1 TB ou um SSD, né, SATA de 1 TB, também você pode colocar. Se quiser só o NVMe, pode colocar também. Então no meu, por exemplo, ele tá com 128 GB NVMe, né, M.2, e ele tá com 1 TB, né, 1 TB de HD 2.5 SATA. O ponto ruim da construção interna dele, na verdade, é porque ele só tem um slot para memória RAM. Ok, esse slot ele é removível, a gente pode colocar, se eu não me engano, 32 GB? Sim, pode. Mas esse slot, ele é único. Então, você não vai ter o Dual Channel, que é o principal quando a gente tem um gráfico integrado, né, um notebook mesmo, não precisa nem ser gráfico integrado, eu digo notebook, um processador que ele tá sozinho ali, cara. Você pode colocar 32 GB de memória RAM nele. Se você colocasse 16 GB, 8 mais 8 em Dual Channel, é outra coisa. É muito melhor do que você colocar 32 GB em Single Channel, é melhor você colocar 8 mais 8 Dual Channel. Sendo bem sincero, ia ser muito mais interessante. Mas esse aqui, ele veio com 16 GB, e isso é um ponto que eu tenho que falar pra vocês. Eu comprei na versão que era 8 GB, 1 TB de HD. Ele veio com 16 GB ou 1 TB de HD. Eu não entendi o porquê, depois eu até que entrar em contato com eles para entender o motivo, mas ele veio. Ele veio com 16 GB de memória RAM, então eu não vou optar por trocar essa memória RAM por uma melhor. Eu já tava optando, já tava até buscando preços de memória RAM de 16 GB para colocar nesse cara, mas não precisou. Bom, algumas conexões e portas desse notebook. Ele tem 3 portas USB e tem uma conexão HDMI. E uma conexão que eu gosto muito é o carregamento via USB-C. Para quem acompanha o canal, eu falo praticamente todo dispositivo USB-C, que eu gosto muito de dispositivos USB-Cs, né, que carregam USB-C. Então, essa luz aqui, o meu celular e o notebook, o meu anel inteligente que eu não tô usando hoje. Muitos gadgets, muitos dispositivos que eu utilizo, eles utilizam carregamento via USB-C. Eu gosto porque eu só preciso levar 1 ou 2 cabos ali de backup, caso eu precise, e não preciso mais levar nenhum outro cabo, não preciso me preocupar com mais nada. Mas eu vou falar mais sobre o carregamento posteriormente. Voltando aqui às conexões, ele tem uma conexão RJ45, uma porta Ethernet. Cara, esse é um dos diferenciais. Quando a gente está tratando de um notebook consumer, então Acer, Lenovo, Dell, enfim, a gente tem notebooks que eles tentam trazer uma coisa mais fácil pro usuário, né? Tem uma coisa que não é fácil, é você pegar um cabo Ethernet direto do seu modem e colocar no seu notebook. Pelo menos isso que as fabricantes pensam. Então, muitos notebooks ultra finos hoje, eles já não tem mais a porta Ethernet, a porta de RJ45. Por quê? Eles vão pensar, o usuário ele não vai querer pegar o modem dele, pegar um RJ45 e colocar na entrada de notebook dele. Só ele conectar no Wi-Fi. Mas os notebooks corporativos, eles já pensam nisso, porque a maior parte das empresas, elas têm um setor de TI. E o setor de TI, normalmente, eles já disponibilizam em cada baia, em cada mesa que os usuários vão ficar, uma porta, né, de RJ45. Então é só colocar ali o cabo e tá funcionando. Então, esse é um belo diferencial desses notebooks corporativos. E, para finalizar as portas, ele também tem uma porta de 3,5 mm para P3. Então, se você quiser colocar um fone de ouvido ali P3, ele já funciona perfeitamente. Inclusive, as funções básicas dele, como a webcam, os alto-falantes, o microfone, o Wi-Fi, tudo funcionando, tudo veio perfeitamente funcional. Eu tirei da caixa, já fui testar microfone, fui testar os alto-falantes, que ele tem um alto-falante na esquerda, um alto-falante na direita. Fui testar a câmera também, né, a webcamzinha. Claro que a webcam não é das melhores, mas é aquilo. Para um local corporativo, que você vai participar de algumas reuniões ali, daily, né, eu sei muito bem como é daily, né, o barulho do Teams que aterroriza todos. Bom, agora bora pro desempenho dele, né. O desempenho dele, ele tem o processador i5, né, de 10ª geração, é o 10210U. Então, não é um processador muito veloz, sendo bem sincero. Tem alguns Ryzen que já batem muito de frente com esse 5, até deixando um chinelo, na verdade. Mas esse processador i5, por mais que ele não seja dos mais potentes, ele é bom, tá? Para as tarefas do dia a dia, então, se você tá estudando, tá fazendo alguma faculdade, tá estudando alguma coisa EAD, tá trabalhando home office, precisa de um notebook, quer comprar até um notebook aí para sua empresa, por exemplo, alguns colaboradores seus, eu tenho certeza que esse processador, ele dá conta tranquilamente
tranquilamente, tá? A parte do armazenamento eu já falo para vocês optarem pelo armazenamento de SSD, então eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Do mesmo equipamento, da mesma loja que eu comprei, só que eu não vou deixar essa opção aqui de 1 TB de HD. Não sejam burros igual a mim, que infelizmente pegou de 1 TB de HD. Mas ainda bem que eu consegui burlar um pouquinho isso. Eu sou técnico, então mesmo se eu tivesse pego 1 TB de HD, eu teria comprado um SSD e colocado. Mas peguem o que tem SSD, tá? Eu vou deixar aí na descrição um link para vocês que tem um SSD, esse mesmo equipamento, um SSD de 240 GB, que sinceramente é o ideal aí para a maioria dos usuários. Ele realmente é muito bom pro dia a dia, para estudos, para trabalho, navegação na web, edição de vídeo simples, talvez até um CapCutzinho ali, se você quiser editar algum videozinho ali, dê para editar, edição de fotos ou uso geral, por exemplo, consumo de mídia, Netflix, YouTube, etc, Spotify, enfim. Cara, esse notebook vai muito bem e é um dos motivos pelo qual eu comprei ele. Bom, e pra galera que gosta de games. Bom, eu tentei abrir o CS, não deu, tá? Resumidamente, o CS... Ok, que o CS2 ele tá um pouquinho mais pesado, sim, mas o CS não deu, cara. O CS ele ficou rodando ali na faixa de 15 a 20 FPS, mesmo conectado na tomada, né, que dá um pouco mais de desempenho, mesmo no desempenho ali da bateria, no melhor desempenho no caso, né, no perfil de melhor desempenho. Infelizmente ele não rodou, tá? Então, talvez se você diminuir muito a resolução, talvez você consiga jogar ali com uns 30 FPS. Um LoL, talvez, um Valorant, talvez, mas assim, eu realmente não recomendo, tá? Se você tiver ali um interesse para alguma coisa para jogar, não recomendo. Então, esse aqui é realmente para estudo e para trabalho. Bom, agora sobre a bateria. Vamos lá. A bateria é um dos pontos que eu fiquei um pouco triste com o notebook, por assim dizer, mas não tanto, vocês vão entender. A bateria ela veio um pouco viciada, tá? Ela veio ali com mais ou menos 80% de saúde dela, então ela veio bem usada até. A duração dela é em cerca de 1h30 a 2 horas, que pra mim já tá de bom tamanho. Depois disso, só carregar o notebook tá perfeito, até porque eu não uso tanto ele durante o dia, eu uso aqui na minha gravação e sinceramente eu não fico mais de 2 horas aqui gravando, tá? Então depois que eu terminar isso aqui, eu faço algumas edições e já coloco pra carregar novamente, então pra mim tá tranquilo. O carregamento dele é USB-C e é uma das melhores coisas que eu gostei desse notebook. Realmente o USB-C, ele, assim como eu falei anteriormente, ele me pega bastante, tá? Então os dispositivos que eu quero assim pra minha vida, eles têm que ter USB-C. A potência do carregador, né, da bateria dele, do carregamento, é de 65 watts. Então você pode até carregar com mais. Por exemplo, eles enviaram um carregador que vai de 87 watts até 100 e poucos watts. Eu vou deixar na tela exatamente para vocês. Bom, agora o preço e aonde eu comprei. O preço eu paguei R$ 1.699,15, se eu não tô enganado. Eu coloquei só 1.699 aqui no roteiro. E eu comprei na Shopee. Então eu utilizo ele aqui nas minhas gravações, vou utilizar ele sim nas minhas produções, nas thumbnails, enfim, nas roteirizações principalmente, e em consumo de conteúdo talvez. Mas sério, ele funciona muito bem para mim. Se você tá buscando algo para estudo, para home office, para alguns colaboradores, para usuário, enfim, ele vale super a pena. Os pontos positivos, então, eu listei aqui. Então é a impressão digital. A impressão digital eu realmente gostei bastante. A construção corporativa, então eu falei várias vezes anteriormente que a construção corporativa dele é o extremo diferencial dele. Eu gosto muito dessa construção dele. É uma construção muito robusta. Ele tem suporte para NVMe e 2,5 SATA, né? Então isso traz realmente o diferencial que você consegue colocar 1 TB, né? Você consegue colocar 2 TB se você quiser, consegue colocar uma porrada de TB ali se você quiser. Bom, o que não deu para esconder, né? O USB-C, né? O carregamento USB-C, eu fico muito animado quando algo carrega USB-C, acho que já deu para perceber nesse e em outros vídeos. Agora, os pontos negativos. São 2, na verdade. O slot para memória RAM, só tem um slot para memória RAM e isso afeta bastante o desempenho dele, então ele seria muito melhor se tivesse 2 slots para memória RAM, nem que fosse um soldado de 4 GB, e você coloca mais 8 GB no outro e fique 12, mas tem dual channel, e isso faz uma bela de uma diferença num notebook ou onde for. E o outro ponto negativo dele é o layout do teclado. É o seguinte, eu esqueci de falar um pouco disso lá anteriormente, mas eu vou falar agora. O layout do teclado dele realmente é uma parte bem triste. A Lenovo, ela quis inovar um pouco ali na parte do teclado, então se vocês forem ver em alguns outros teclados, na parte esquerda, né, vou estar mostrando na tela pra vocês, a parte esquerda, normalmente, na parte inferior, ela vem Ctrl e depois o botão FN. Eles mudaram isso. Eles colocaram FN e depois Ctrl. E também a parte do interrogação, do botão de interrogação. Então, vamos lá. Vamos resolver uma coisa de cada vez. O FN e o Ctrl. O porquê que eu acho isso ruim? Eu aperto o botão Ctrl, como eu jogo muito, eu não aperto o botão Ctrl igual muitas pessoas apertam, com o dedinho, né? Tem muita gente que coloca o dedinho assim pra trás, ó, e aperto WASD aqui, né? E eu coloco o Ctrl e o Shift aqui com esse dedinho. Eu não faço isso. Eu utilizo o dedinho para algumas outras coisas. Eu aperto o Ctrl com essa parte aqui. É meio estranho, mas eu vou mostrar pra vocês melhor ali na tela. E como eu aperto com essa parte aqui, é muito automático quando eu vou apertar
Ctrl C, Ctrl V, Ctrl R, Ctrl T, Ctrl W, Ctrl Tab, Ctrl A, Ctrl D. Cara, tudo que eu for fazer é com essa parte apertando Ctrl. Então quando eu vou apertar o Ctrl, na verdade eu aperto FN. E aí não acontece nada. E aí eu fico muito frustrado, porque eu tô tentando apertar Ctrl C e não vai. É um layout que eles cagaram muito. Eu não sei o porquê que eles fizeram isso, sinceramente. Eu não sei se eles quiserem inovar. Eu realmente não sei. Eu não entendi o porquê que eles quiseram fazer isso. Então aí pra você resolver isso, você pode baixar um software gratuito na Microsoft Store, que é o PowerToys. O PowerToys é só você baixar, instalar e aí você consegue ir na parte de mapeamento, né, remapeamento de teclas e trocar, né? Você consegue trocar a parte do FN pro Ctrl e o Ctrl pro FN. E aí não é a mesma coisa, tá? Ele realmente ainda buga algumas vezes, mas pro uso aqui que é comum, né? Então Ctrl C, Ctrl V, ele funciona assim. Agora a questão do interrogação, cara, o interrogação ele já me deu tanto problema de suporte. A Lenovo mesmo já fez uma nota, né, uma página de suporte justamente para corrigir esse problema com um exe. Então, é só você baixar lá, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês na descrição. Vocês entram nessa página, baixa lá o arquivo .exe, executa na sua máquina, ele vai mudar já para você o regedit. Então, é basicamente o regedit, só que .exe. Então, o usuário só precisa clicar 2 vezes e vai mudar isso. E desligar e ligar a máquina que ele vai funcionar. Enfim, depois de todo esse rolê, a minha conclusão, eu já falei, né, que realmente vale super a pena para quem quer um notebook para trabalho ou para home office, que é a mesma coisa, ou para estudo. Então, se você precisa de um notebook para esse tipo de coisa, não compre um notebook novo. Não compre um notebook que custe R$1.300. Então, se você tem um orçamento de R$2.000, não compre um notebook novo de R$2.000. Sério, notebook novo de R$2.000 é furada. Você vai pegar um i3 ou um Celeron com 4 GB de memória RAM. Vai ter SSD, mas esses 4 GB vai te matar de raiva depois de uns dias, não é nem de meses, é dias. R$2.000, pega esses R$2.000, vai lá na Shopee, o link tá na descrição, já falei pra vocês. Compre esse notebook, vocês não vão se arrepender. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar mais reviews sinceros aqui como esse. Eu vejo vocês na próxima, muito obrigado por assistir até aqui, um abraço a todos, tchau!